No meu vídeo hoje mais cedo, vocês me alertaram para mais uma reportagem que o Fantástico fez que arrebenta completamente o governo Bolsonaro. Esse é o terceiro final de semana com reportagens que são muito ruins para o ex-presidente. Dessa vez foi sobre a crise dos povos indígenas lá em Roraima. E foi uma reportagem que responsabiliza completamente o Bolsonaro, o que é algo importante, porque começa a ser criada uma inércia para levar o Bolsonaro para a condenação e acaba tirando qualquer tipo de constrangimento no STF para condená-lo, porque a população brasileira começa a ficar cada vez mais ciente sobre os delitos cometidos por Bolsonaro. Na sua opinião, por que você acha que o Fantástico tem feito essas reportagens? Você acha que Bolsonaro vai ser condenado? Ele é o culpado pela crise na região norte? Deixe o seu like se você espera a condenação do Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. E como eu falei no início do vídeo, esse já é o terceiro final de semana que nós temos reportagens no Fantástico que acabam sendo muito negativas para Bolsonaro. No primeiro final de semana nós tivemos toda a responsabilização por parte dos militares com o ataque bolsonarista que nós tivemos na capital federal. Imagens do Fantástico mostrando os militares tomando água de coco, batendo papo com os bolsonaristas. Tudo isso criou um ambiente muito propício propenso para que o Lula pudesse tomar as atitudes que ele acabou tomando. Para ver o meu comentário daquela época, link aqui no card. Na semana passada, o Fantástico fez outra reportagem culpando o Bolsonaro, dessa vez pela fome que nós estamos tendo em algumas regiões do nosso país, principalmente na região Nordeste. Foi uma reportagem muito dura a respeito da situação econômica de muitas famílias, mostrando que as reformas que o Lula precisa fazer à esquerda são mesmo necessárias. Link também aqui no card para você ver o meu comentário. E agora uma reportagem sobre os povos Yanomami na região norte do país. Foi uma reportagem que eu achei muito bem feita e muito didática, porque o Fantástico levou a equipe para em loco tirar fotos, imagens, mostrar o que está acontecendo com aquelas pessoas. E mais ainda, além das imagens em loco, o Fantástico responsabilizou o governo Bolsonaro com gráficos, números muito didáticos, mostrando que a devastação daquela região começou a ficar mais acentuada a partir de 2016 e mais ainda, responsabilizando Bolsonaro por tudo que acabou sendo feito naquela região, inclusive com uma informação ou com o depoimento de um integrante do Ministério Público. Isso é fundamental, pessoal, para acabar com qualquer tipo de narrativa bozoísta que está sendo levantada, porque agora eles estão dizendo que todos aqueles indígenas daquela região, na verdade, são venezuelanos que vieram para o Brasil. Eu fico imaginando como que a cabeça tão inocente do Bolsonaro, porque eles são inocentes, ou são mau caráteres, né? Ou inocente ou tem um mau caratismo embutido ali. Porque eles acham que saíram vários venezuelanos da Venezuela e eles foram entrando nas florestas brasileiras. Todos aqueles índios são, na verdade, índios venezuelanos que saíram da Venezuela e vieram aqui para nossas terras. É de fato um pensamento muito fantasioso por parte dos bolsonaristas, mas agora essa narrativa vai ficar ali restrita aos lunáticos, porque uma parcela considerável da população brasileira foi informado pelo Fantástico, que é um veículo de comunicação em massa, da responsabilidade da culpa do ex-governo Bolsonaro. E o mais importante foi que o Fantástico ressaltou a mentira na divulgação dos dados, porque nós sabemos que o governo Bolsonaro ele falsificou dados em uma reunião da ONU no ano passado, porque a ONU informou o governo Bolsonaro em uma reunião envolvendo tanto o Ministério da Damares quanto integrantes do GSI e de outros ministérios, eles falsificaram dados que apresentaram para a reunião na ONU. E ontem o Fantástico também mostrou que dados falsos eram enviados para o STF, o que é um completo escárnio e vários integrantes do governo Bolsonaro precisam ser punidos, como no caso da Damares Alves e também o general Augusto Heleno, teor do meu vídeo de hoje pela manhã. Link aqui no card. E como nós falamos, toda essa reportagem do Fantástico, ela acaba responsabilizando o Bolsonaro e dificultando a busca pelo álibi que o Bolsonaro está tentando arrumar para não ser condenado. Porque ele está dizendo que ele fez muito pela região. Não, eu fiz muito, eu enviei dinheiro, nenhum outro presidente tentou, buscou, deu tanta atenção para os povos indígenas lá de Roraima, o que é falso por parte do Bolsonaro. Primeiro que de fato ele mandava dinheiro para lá, só que o que acabava acontecendo, o dinheiro era desviado por uma ONG evangélica que não permitia que toda a assistência social e humanitária chegasse até os povos Yanomamis, porque o governo Bolsonaro tinha como política pública devastar aquela região,
como o Fantástico bem mostrou, que o Bolsonaro queria acabar com aquela região, acabar com aquela área para exploração de agropecuária, exploração mineral e exploração de madeira. O Fantástico foi muito didático, mostrando que o Bolsonaro não tem desculpa para dar, porque ele foi informado e tudo o que aconteceu era uma política pública dele. Eu já fiz vídeo mostrando a responsabilidade do Bolsonaro, link também aqui no card, você precisa entender completamente o que está acontecendo naquela região e por que o Bolsonaro ele é sim o culpado. E essa pressão do Fantástico ela é muito importante, porque evita, pessoal, que a população que não está informada, que não tem conhecimento sobre o que está acontecendo, porque não são todos que podem ficar acompanhando notícias como essa dos povos Yanomamis. Então ela fica sendo informada ou pela televisão de grande impacto ou de grande cobertura, como no caso Fantástico, que é uma mídia popular de massa, ou pelos grupos de WhatsApp. Então essa reportagem do Fantástico acaba ajudando as pessoas a se informarem sobre o que está acontecendo, a responsabilidade do Bolsonaro e reduz a influência dos grupos bozoístas na internet, que são grupos muito nefastos que acabam propagando desinformação por parte da população. E é claro que quanto mais informada a população brasileira estiver, começa a ser criada toda uma inércia que vai empurrando o Bolsonaro para a condenação. Vocês sabem que nós já estamos falando disso desde o início do ano e parece que cada dia sempre sai uma notícia que gradativamente vai empurrando o Bolsonaro para a condenação. E isso invariavelmente vai acontecer. E quanto mais a população ficar, como posso dizer, inclinada a punir o Bolsonaro e concordar com a prisão do ex-presidente, menos constrangimento as nossas autoridades terão para condená-lo. Porque você sabe bem, e eu até fiz vídeo, é importante você estar ciente desse assunto, link aqui no card, que existe uma certa tensão no STF com relação à condenação do Bolsonaro. O STF acredita que a prisão do Bolsonaro, além de fortalecê-lo politicamente, pode criar toda uma comoção social, o que seria muito ruim, porque causaria mais baderna ainda. Eu discordo completamente dessa visão, Bolsonaro precisa ser punido e ele pode até mesmo escapar, caso não haja a pressão da sociedade necessária para que o Bolsonaro possa ficar encarcerado. Então eu vejo que essa mobilização que a Globo tem feito responsabilizando o Bolsonaro é muito importante, porque de fato as provas contra ele estão aí. As provas elas são claras da atuação por parte do Bolsonaro. Mas você concorda que ele precisa ser punido? Eu quero que você coloque nos comentários e, claro, também se inscreva no canal. E o Lula, pessoal, hoje ele tomou uma atitude muito importante, porque também na reportagem do Fantástico foi mostrado que mesmo depois do início da ação humanitária promovida pelo governo Lula, os garimpeiros continuavam fazendo incursões nas terras Yanomamis. Em Yanomami. Aproximadamente 40 voos circulavam, e voos ilegais de garimpeiros ilegais circulavam pelo espaço aéreo da reserva, mesmo com a ação do governo federal. E hoje o Lula ele tomou uma atitude e fechou o espaço aéreo e também o espaço fluvial daquela área para afugentar os garimpeiros que estão ali provocando todo o caos daquela região, diferentemente do que foi falado pelo governador de Roraima, que disse que os garimpeiros não têm culpa nenhuma, são os santos, né? Como o Bolsonaro não tem culpa nenhuma. Eles acham que eles podem rir da nossa cara, mas não vão. E o Lula teve que tomar essa atitude hoje, porque esse assunto começa a ganhar proporção na comunidade internacional. E agora à tarde, o Lula está tendo, ou já teve, uma reunião com o chanceler alemão, o Olaf, né? Então o que vai acontecer? Olaf Scholz. O Olaf Scholz, como você queira chamá-lo, ele vai voltar a usar ou a doar dinheiro para o Fundo Amazônia. Então isso é importante porque o Lula mostra que ele está tomando atitudes e ações contra o desmatamento, contra os crimes na Amazônia. Então dinheiro internacional pode vir para o Brasil ou virá para o Brasil para auxiliar nessa preservação de uma área que é uma área muito vulnerável e que Bolsonaro promoveu a sua destruição como política pública. E o dinheiro da comunidade internacional é muito bem-vindo porque é uma área muito complexa. O Lula faz muito bem em tomar essa atitude que nós criticamos no vídeo pela manhã, que precisava ser feito, mas o Lula tomou a sua atitude e ele fez muito bem. Você gostou? Claro, coloque nos comentários.